Na santidade devo viver, a santidade devo buscar. Viver na santidade, buscar a santidade. Viver na santidade, buscar a santidade. Na santidade devo viver, a santidade devo buscar. Viver na santidade, buscar a santidade. Viver na santidade, buscar a santidade. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Nos encontramos para mais um estudo da exortação Evangelii Gaudium, estudando os documentos da Igreja, estudando esta exortação do Papa Francisco, e que possamos então iniciar este nosso momento de oração, invocando a presença do Senhor Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje a Igreja celebra a festa de São Simão e São Judas. Que possamos então fazer esta oração do dia, pedindo a intercessão destes santos apóstolos para o nosso estudo. Ó Deus, que pela pregação dos apóstolos nos fizeste chegar ao conhecimento do vosso Evangelho, concedei que pelas preces de São Simão e São Judas, que a vossa Igreja não cesse de crescer, acolhendo com amor novos fiéis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Esta prece que fazemos hoje, a oração do dia, da liturgia, ela transmite tudo aquilo que o Papa nos pede na Evangelii Gaudium. Uma nova evangelização para transmitir a fé, para que a Igreja não cresça, não pare de crescer, mas que cresça acolhendo sempre novos fiéis. Por isso é importante termos claro que temos que enfrentar vários desafios. E no nosso último encontro nós falamos desses desafios sociopolítico, econômico, desafios culturais, desafios da realidade urbana, né? Mas vamos continuar falando sobre eles, lembrando que nós estamos estudando o segundo capítulo do Evangelii Gaudium, segundo capítulo que vem nos falar sobre a crise do compromisso comunitário. Nós vimos então a primeira parte, a questão dos desafios, e agora nós queremos entrar no nosso estudo sobre as tentações dos agentes pastorais. Né? Começamos aí na página 53, né? No parágrafo 76. É importante ter muito presente que falar de desafios, nós sabemos que a vida é marcada por desafios. E a Igreja também enfrenta muitos desafios, mas nem sempre os desafios são externos, mas são desafios também que nós encontramos no dia a dia internamente na vida da Igreja. Então, quando o Papa fala das tentações dos agentes pastorais, é tudo aquilo que nós enfrentamos no nosso trabalho, nossa vida apostólica, que pode correr o risco de ser jogado fora devido a tentações que querem nos afastar deste caminho da evangelização, da centralidade de Jesus Cristo, da vivência de uma fé coerente, né? E é interessante que no parágrafo 76, o Papa começa manifestando sua gratidão por tantos que trabalham na Igreja. E olha que é um universo de pessoas, homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, casais. Então o Papa manifesta sua gratidão por todos aqueles que trabalham e se dedicam com muito amor ao trabalho da Igreja. Mas também ele faz um aceno,
que a tristeza, a vergonha dos pecados de alguns membros da igreja, dos pecados da própria igreja, não devem fazer a gente esquecer dos inúmeros cristãos que dão a vida por amor. Isso é muito importante lembrarmos. A igreja, como uma realidade humana, mas também uma realidade divina, ela tem os seus pecados, né, porque ela é constituída de homens e mulheres limitados, mas que os pecados eles são muito menores do que a grandiosidade do que a igreja é, da grandiosidade daqueles que se dedicam a servir o Evangelho. Então o Papa começa a fazer este agradecimento e este lembrete. Ele agradece aqueles que se dedicam, aqueles que dão a vida por amor, aqueles que anunciam o Evangelho e conseguem superar o egoísmo e vivem realmente uma dedicação muito grande ao reino de Deus. Mas ele nos alerta, vou pedir para o Felipe ler o parágrafo 77, que existem alguns condicionamentos. O que ele quer dizer isso para nós? Parágrafo 77. Apesar disso, como filhos desta época, todos estamos, de algum modo, sob o influxo da cultura globalizada atual, que, sem deixar de apresentar valores e novas possibilidades, pode também limitar-nos, condicionar-nos e até mesmo combalir-nos. Reconheço que precisamos criar espaços apropriados para motivar e sanar os agentes pastorais, lugares onde regenerar a sua fé em Jesus crucificado e ressuscitado, onde compartilhar as próprias questões mais profundas e as preocupações cotidianas. Próprias questões onde discernir em profundidade e com critérios evangélicos sobre a própria existência e experiência, como um objetivo de orientar para o bem e a beleza as próprias opções individuais e sociais. É importante lembrar que nós somos pessoas condicionadas. Somos homens e mulheres de uma época, de um tempo, existem condicionamentos. Então o Papa lembra que nós somos influenciados pela cultura globalizada atual. Ninguém é imune. Agora, esse tipo de condicionamento, ele pode limitar-nos totalmente, ele pode combalir-nos, ele pode condicionar o nosso trabalho, pode atrapalhar a nossa dinâmica. Então é importante perceber que existe esta limitação que o próprio contexto que nós vivemos acaba nos dando na nossa ação evangelizadora. Porém, o Papa diz uma coisa importante. É preciso criar espaços apropriados para motivar e sanar os agentes pastorais. O Papa está dizendo que precisamos de espaços para os agentes pastorais, espaços de formação, de partilha, de crescimento, de convivência, lugares para o reavivamento da fé. Quando o Papa nos diz isso, ele já está acenando que a realidade da igreja é marcada por um desânimo muito grande dos seus agentes pastorais. Quando se fala agente pastoral, pode ser o padre, o bispo, o religioso, a religiosa, o leigo, a leigo, o catequista. Não, todos podem viver este desânimo. Então o Papa nos alerta que é preciso realmente criar espaços para o crescimento e para o reavivamento da fé. Esta é uma palavra muito forte e importante dentro do Evangelho Gaudium. Reavivar a fé, reavivar a esperança, reavivar o amor, reavivar nosso ardor missionário. Mas para isso precisamos criar espaços, precisamos cuidar dos agentes pastorais, precisamos cuidar dos nossos fiéis. E então, depois de alertar então estes condicionamentos, o Papa vai nos apresentar algumas tentações. O primeiro conjunto de tentações vai do parágrafo 78 ao parágrafo 80. E o Papa tem como, na exortação, ele coloca dizendo um subtítulo: Sim ao desafio de uma espiritualidade missionária. Quando ele fala esse desafio de uma espiritualidade missionária, qual é a tentação que ele quer nos apontar aqui? O chamado individualismo da fé. No parágrafo 78, o Papa diz o seguinte para nós: Hoje nota-se muitos agentes pastorais, mesmo pessoas consagradas, com uma preocupação exacerbada pelos espaços pessoais de autonomia e relaxamento, que leva a viver os próprios deveres como mero apêndice da vida, como se não fizesse parte da sua própria identidade.
O Papa está dizendo, então, que existe hoje um individualismo muito grande que marca a vida dos agentes pastorais, individualismo que é a marca do nosso tempo. Nós somos uma sociedade individualista. Mas esse individualismo leva os agentes pastorais a uma crise de identidade. Não sabemos quem somos, por que estamos fazendo, qual a nossa razão de existir, nossa razão de ser, apenas nos preocupamos com nós mesmos. Pensar no meu trabalho de evangelização é pensar no serviço ao outro, no bem comum. Então, olha a tentação muito séria que o Papa nos apresenta, né? Que esse individualismo gere uma crise de identidade, e essa crise de identidade acaba gerando um declínio do fervor da fé. Até não sabemos se temos fé ou não, né? A fé é como se fosse algo que herdamos e ficou uma coisa parada no tempo, no espaço, algo que herdamos da nossa família, dos nossos antepassados, né? Parece que não faz parte da gente, mas como fosse algo externo, algo fora de nós. Então o Papa diz para nós, enquanto agentes pastorais, que essa preocupação com a felicidade pessoal, que o mundo prega muito, chega de tal ponto que as pessoas buscam atingir espaços de gratificação, de conforto, de autonomia, de tranquilidade, e deixam de viver a religião como um compromisso com Deus e com os irmãos. A religião acaba sendo apenas um espaço para realizar as suas necessidades pessoais, né? Vou usar um exemplo muito simples, né? Quantas vezes as nossas orações nas missas acabam sendo orações muito individuais. Eu rezo pela minha saúde, pelo meu trabalho, né? Pelas minhas coisas, esqueço de rezar pela saúde do meu irmão, pelo trabalho do meu irmão. Então, esta religião, esse individualismo, leva os agentes pastorais a viver uma religião light, sem compromisso, uma religião que não transforma nada, uma religião que apenas se vive por uma prática religiosa, mas não como opção, uma convicção de fé, uma convicção de vida. E o Papa ainda lembra o risco maior desse individualismo, né? Chega a tal ponto que eu chego a dizer que para crer em Deus eu não preciso da igreja. Esquecemos que nossa fé é cristã católica, né? A igreja é o corpo de Cristo, né? Este corpo que somos chamados a viver, a participar, a edificar. E quando a pessoa diz, eu tenho fé em Deus e eu não preciso da igreja, é porque essa pessoa está realmente dominada por esta tentação individualista. Mas também tem um elemento importante que o Papa ressalta. Felipe, lê para a gente a primeira frase do parágrafo 7 e 9. A cultura midiática e alguns ambientes intelectuais transmitem, às vezes, uma acentuada desconfiança quanto à mensagem da Igreja, um certo desencanto. Em consequência disso, embora rezando, muitos agentes pastorais desenvolvem uma espécie de complexo de inferioridade, que os leva a relativizar ou esconder sua identidade cristã e suas convicções. Muito sério o que este parágrafo nos diz. A cultura midiática, né, tenta muitas vezes queimar a mensagem da igreja, né, fazer com que as pessoas não acreditem na igreja, gera uma certa desconfiança da mensagem da igreja, e as pessoas começam a acreditar aquilo que essa cultura midiática faz, né? Então acreditam na televisão, acreditam na internet e acabam deixando de lado de acreditar na fé, no testemunho da igreja. E muitas vezes, quando isso acontece, é porque essas pessoas que se deixam levar e que caem nesta armadilha da cultura midiática, são pessoas que não têm uma solidez de fé. São pessoas que talvez não fizeram o seu processo de iniciação à vida cristã, uma catequese permanente. Então, qualquer burbúrio, qualquer coisa que se diga em relação à igreja, ela prefere acreditar nos outros do que acreditar na solidez da igreja. Por outro lado, né, esse ataque das mídias à igreja, à sua mensagem, ao seu compromisso, leva também muitos cristãos católicos a um complexo de inferioridade. Acabam tendo vergonha de ser católico. Acabam tendo vergonha de professar a sua fé, né?
A igreja nunca é apresentada na beleza que ela tem. A cultura midiática sempre quer apresentar os pecados da igreja. E uma tentação que esta armadilha da mídia traz é levar realmente os católicos a desacreditar na igreja, a não valorizar a sua igreja, a ter um complexo de inferioridade. E como eu dizia, muitos não têm uma solidez de fé e acabam tendo esse complexo de inferioridade, porque não sabe dialogar, não sabe defender a sua fé, não tem elementos, não conhecem, né, a sua igreja, não conhecem a sua religião. Então, esse complexo de inferioridade, né, vai detonando, e aí podemos nos perguntar, mas a igreja oferece tantos cursos, né? Curso da palavra, curso de doutrina social, curso de teologia para leigos, escolas da fé, cursos bíblicos, né? Por que as pessoas não se comprometem e não se formam? Porque preferem uma religião light. Acho que viver a fé não precisa crescer na fé. E esses espaços de formação é uma resposta também para combater esse individualismo que se vive, esse relativismo até doutrinal que se tem dos agentes pastorais. Uma outra questão que também está dentro desse individualismo é que as pessoas acabam vivendo não opções verdadeiras e opções de vida. Ser da igreja tanto faz, hoje eu estou aqui, amanhã eu estou em outra, pulo de galho em galho, vou onde eu me sentir bem, me sentir melhor, né? Fazer opção por Jesus Cristo é também fazer opção pela sua igreja. Então esse individualismo faz com que as pessoas acabem vivendo, como diz no parágrafo 80, né, um agir como se Deus não existisse. Decidir como se os pobres não existissem, sonhar como se os outros não existissem, trabalhar como se aqueles que não receberam o anúncio não existissem. Ou seja, né, esse individualismo faz você não enxergar o outro. Não enxerga a igreja, não enxerga Deus, não enxerga o pobre, não enxerga seu irmão, porque você cai no estilo de vida, né, que prefere se assegurar nas questões econômicas do mundo do que realmente se assegurar na cruz de Jesus. E o Papa então diz que este individualismo não roube de nós, igreja, o entusiasmo missionário. Que o entusiasmo de toda a igreja que sai para evangelizar, para anunciar, para pregar o evangelho, para testemunhar o amor. Então o Papa ele encerra essa primeira tentação desse individualismo da fé dizendo que isso não nos roube o entusiasmo missionário. Ou melhor, não deixemos que nos roubem. Né? Porque o individualismo da fé pode roubar esse entusiasmo missionário. Mas ele diz, não deixemos que isso aconteça. E por trás desse não deixemos, exige um comprometimento, né? Uma conversão de nossa parte. Agora entramos para uma segunda tentação. Do parágrafo 81 a 83, ele diz assim, não a assédia egoísta. Assédia significa a preguiça, a melancolia, a tibieza. Né? Vamos ouvir a primeira frase do parágrafo 81. Quando mais precisamos de um dinamismo missionário que leve sal e luz ao mundo, muitos leigos temem que alguém os convide a realizar alguma tarefa apostólica e procuram fugir de qualquer compromisso que lhes possa roubar o tempo livre. Hoje, por exemplo, tornou-se muito difícil nas paróquias conseguir catequistas que estejam preparados e perseverem no seu dever para vários anos. Isso é muito importante para nós. Né? As pessoas têm medo de serem convidadas para participar da igreja, né? Porque elas acabam fugindo dos seus compromissos, porque já baseado no seu individualismo, né? Naquele individualismo que ela só pensa em si, ela tem medo que roube o tempo dela. Às vezes um tempo ocioso, um tempo de não fazer nada, poderia estar fazendo alguma coisa de bem para o outro, algo construtivo, mas as pessoas têm medo, fogem dos compromissos. Mas foge por compromisso por quê? Preguiça, melancolia, omissão, não quero me comprometer com nada. E o Papa, depois no parágrafo 81, continua dizendo para nós, existe a necessidade de preservar espaços, as pessoas têm a necessidade de preservar seus espaços de autonomia, porque como se a tarefa da evangelização fosse um veneno perigoso e não uma resposta alegre ao amor de Deus.
porque as pessoas não entendem o significado da evangelização. Acho que trabalhar na igreja é um peso. Eu até pergunto para vocês que nos acompanham, que são catequistas, são ministros, são leitores, têm uma atividade, né? Participar da igreja não dá uma alegria muito grande? Né? Aquela sensação de participar do projeto de Deus, de você estar bem, fazendo bem para o outro, mas pessoas acham que evangelizar é um peso. Esquecem que a evangelização é uma resposta alegre que nós damos ao amor que recebemos de Deus. Né? E aí então vem a pergunta, né? No parágrafo 82. Não pergunta não, o Papa aponta qual o problema de tudo isso. O problema não está sempre no excesso de atividades. Né? Que a gente sempre ouve as pessoas dizerem assim, estou cansado, estou fazendo isso, fazendo aquilo. Né? O catequista é ministro dos enfermos, visita doente, está na liturgia, vai participar de uma reunião daqui, de outra. Né? Não nesse tempo da pandemia, mas antes da pandemia, todo mundo, como é que você está correndo? Todo mundo correndo sempre. Mas o Papa diz, o problema não está no excesso das atividades, mas, sobretudo, nas atividades mal vividas, sem motivações adequadas, sem uma espiritualidade que impregne a ação e a torne desejável. Né? Tem gente que faz uma ação na igreja, faz por fazer. Né? Está centrada onde? Qual é o motivo de você fazer? Então, quando nós não temos as motivações verdadeiras, as motivações certas, quando a nossa ação dentro da igreja não está centrada em Jesus Cristo, quando ele deixa de ser o centro da nossa ação, do nosso fazer, do nosso agir, do nosso viver, a gente perde a motivação. Aí por isso as atividades são mal vividas. E quanta coisa sai errado na igreja por causa disso. Porque aquela pessoa que está à frente não tem espiritualidade adequada, não alimenta a sua espiritualidade, né? Está na igreja por vários outros motivos, porque a igreja acolhe todos. Então, de repente, tem gente que está na igreja porque não foi acolhida no clube da esquina, não foi acolhida em outro espaço, porque não foi aceita porque tem limites, vai. Então, vem para ser acolhida na igreja. Que bom. Mas aí a pessoa começa a se engrandecer, querer sua autonomia, né? O poder sobe a cabeça, perde as motivações e aí vira um caos. Aí perde o sentido do trabalho, daquilo que tinha que ser realizado. Mas o mais importante que o Papa aponta dentro dessa tentação, a gente encontra no parágrafo 83. Lê pra gente, Felipe. Assim se gera a maior ameaça, que é o pragmatismo cinzento da vida cotidiana da Igreja, no qual, aparentemente, tudo procede dentro da normalidade, mas, na realidade, a fé vai se deteriorando e degenerando na mesquinhez. Desenvolve-se a psicologia do túmulo, que pouco a pouco transforma os cristãos em múmias de museu. Desiludidos com a realidade, com a igreja ou consigo mesmos, vivem constantemente tentando apegar-se a uma tristeza melosa, sem esperança, que se apodera do coração como o mais precioso elixir do demônio. Esse parágrafo traduz muito a grande ameaça dessa tentação, da preguiça, da melancolia, né? A gente ameaça de criar um pragmatismo cinzento da vida cotidiana. Né? O que o Papa está dizendo com isso? Né? Tudo parece normal, mas é tudo de fachada. Né? Não existe verdadeiro sentido, não existe animação, né? Tudo de fachada. A gente vem para bater cartão. Né? A gente vem para bater cartão, vem na missa, não porque a missa me alegra, eu vou ao curso bíblico não porque me alegra, eu vou ajudar na festa comunidade não porque eu me sinto parte, mas porque eu não tenho mais motivação, não tenho para onde ir, o que fazer, eu continuo. Tudo está normal, mas a minha fé já morreu, a minha esperança está capenga e o amor já sumiu da minha prática há muito tempo. Aí o Papa diz, cuidado com a psicologia do túmulo. Né? Psicologia do túmulo que pouco a pouco nos transforma em múmias de museu. E isso vai contagiando e vai gerando um veneno que vai destruindo as pessoas que estão ao nosso lado. Né? Vão destruindo as pessoas, o ânimo dos grupos. Né? É aquilo, nada está bem, nada está bom, nada dá para ser feito, nada pode ser melhorado. Né?
Então, o Papa diz para a gente, cuidado com este veneno. Este veneno, né, dessa psicologia do túmulo, não o túmulo que vai ser aberto para ressuscitar, mas o túmulo que vai enterrando as pessoas, vai enterrando o dinamismo da comunidade, né? E aí uma psicologia do túmulo que a gente ouve é quando usamos aquela palavra. Sempre foi assim. Então nós não acreditamos em mudança, não acreditamos em conversão, não acreditamos em caminhos novos. Sempre foi assim. Então o Papa diz, não deixemos que nos roubem a alegria da evangelização. Terceira tentação. Aí é dos parágrafos 84 a 86. Não ao pessimismo estéril. O Papa começa no parágrafo 84 dizendo, a alegria do Evangelho é de tal que nada e ninguém nola te poderá tirar. Os males do mundo e os males da igreja não deveriam servir como desculpa para reduzir a nossa entrega e o nosso ardor. Aqui isso é muito importante. Não é porque a igreja erra, não é porque o mundo está horrível, os males do mundo vão afetando, que isso tem que nos derrubar. Isso tem que afetar nossa entrega, o nosso ardor, a nossa dedicação, né? Essa terceira tentação é perder a força e o ânimo diante das mazelas operantes do mundo e da igreja, né? As coisas ruins acontecem, muitas vezes fracassamos, contudo isso não deve tirar a nossa esperança. Como lidar com os fracassos? Fracasso de uma festa que não deu certo, fracasso de um curso que não saiu do jeito que nós queríamos, fracasso da liturgia, que foi tudo bem planejado e no último momento teve vários problemas. Temos que saber trabalhar com os fracassos e superar os fracassos, mas não diante deles, né, nos prostrarmos na terra e chorarmos como se não houvesse solução. Então, o Papa vai lembrar para nós que aquele que crê é capaz de ver o trigo no meio do joio, a água se transformando em vinho, a luz na escuridão, né? Não podemos deixar que o pessimismo destrua a nossa prática, a nossa vida. E aí ele aponta uma coisa que é importante. Nós temos que ser profetas da alegria, profetas da esperança. Só que tem muitas comunidades que estão repletas de profetas da desgraça, que se apregoam o fim da fé, da igreja, a morte de Deus, né? Nós não podemos nos deixar levar por estas palavras e não podemos ser profetas da desgraça, né? Isso me faz lembrar, quando eu era criança, existia um desenho, talvez vocês que têm a minha faixa etária, né, assistiram esse desenho, que era da hiena e do lobo, da hiena e do leão. E a hiena só dizia, ó dia, ó dor, reclamava de tudo. Um pessimismo tremendo, né? Muitas vezes esse pessimismo está dentro das nossas sacristias, das nossas salas de catequese. Como é que a gente vai evangelizar? Como é que nós vamos encantar as pessoas se nós carregamos em nós um pessimismo? E aí então, no parágrafo 85, pedi para o Felipe ler para nós mais uma vez, só a primeira frase, completa esse pessimismo com outro sentimento. Uma das tentações mais sérias que sufocam o fervor e a ousadia é a sensação de derrota que nos transforma em pessimistas lamurientos e desencantados com a cara azeda. Então, esse pessimismo nos leva à sensação de derrota. Vamos lembrar que aqueles que creem em Cristo proclamam o Cristo vitorioso, aquele que venceu a morte e ressuscitou. Como é que nós queremos encantar o mundo se nós carregamos aquele sentimento de derrota? E aí, com aqueles que estão murmurando, né, de tudo, desencantado, com cara azeda. Quem é que se aproxima de alguém de cara azeda? Quem é que quer realmente ser acolhido? Alguém com cara fechada? Então o Papa diz que esse pessimismo nos leva a essa sensação de derrota. E uma coisa pior ainda, nos faz perder a confiança até na presença de Deus. Que Deus está do nosso lado, que Deus está conosco. E na metade do parágrafo 85, o Papa nos lembra o seguinte, que mesmo diante dessa sensação de perda da confiança,
diante dos fracassos, das dificuldades, temos que seguir em frente, sem se dar por vencido, e recordar o que o Senhor disse a São Paulo: basta a minha graça, porque a força manifesta-se na fraqueza. É isso, né, que o Papa vai alertando, né, através de São Paulo, que mesmo nas dificuldades, basta a graça de Deus. É preciso confiar na graça do Senhor. Quando nós perdemos essa confiança, então o que sobra para nós? Nesse mundo difícil, para essa nova evangelização, temos que ter confiança que o Senhor está conosco, Ele mesmo disse, né? Estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Seu mandato missionário que nós vimos no início, né, quando começamos a ler a exortação apostólica. Né? O triunfo cristão é sempre uma cruz, e a cruz era vista como sinal de derrota, mas nós não somos derrotados, porque Jesus é vencedor, e quem crê nele é vencedor também. Porém, o Papa vai aprofundando mais ainda essa questão desse pessimismo, dessa sensação de derrota, dessa perda de confiança, que ele diz no parágrafo 86. É verdade que em alguns lugares se produz uma desertificação espiritual, fruto do projeto da sociedade, que querem construir uma sociedade sem Deus ou destrói as raízes cristãs na sociedade. Desertificação espiritual, ou seja, a sociedade vai gerando projetos, modelos de vida que vão banindo Deus da nossa existência. E aí nossa vida vai ficando um deserto. Deus é o cântaro do qual nós bebemos a fonte da vida. Ele é a fonte da vida. E então essa desertificação espiritual vai tomando conta da nossa vida pessoal, da nossa vida familiar, do nosso trabalho. Então o Papa nos convoca de fazer uma experiência nova. Lembrando da experiência do deserto do povo de Deus na Bíblia, que era no deserto que o povo encontrou-se com Deus, renovou suas opções, firmou aliança com o Senhor. Então é a partir da experiência do deserto que nós podemos redescobrir a alegria de querer. Nós somos chamados, bebendo desta fonte da vida, que é Deus, que é Jesus Cristo, nós somos chamados a sermos um cântaro para dar de beber aos outros. E aí o Papa diz, não deixemos que nos roubem a esperança. Esse pessimismo mata a esperança. Esse desencanto pela vida, pela igreja, pelo caminho de Jesus, mata a esperança, mata a oportunidade de sermos este cântaro que faz com que outros experimentem o amor de Deus. Então, essa é a terceira tentação, esse pessimismo. Quarta tentação, nós vamos encontrar do parágrafo 87 ao parágrafo 92, que tem como tema, sem as relações novas geradas por Jesus Cristo. Mas aqui, a grande tentação que marca é o nosso isolamento. A gente se isolar. Vamos entender melhor isso. Felipe, lê para a gente o parágrafo 87. Neste tempo em que as redes e demais instrumentos da comunicação humana alcançaram os progressos inauditos, sentimos o desafio de descobrir e transmitir a mística de viver juntos. Misturar-nos, encontrar-nos, dar o braço, apoiar-nos, participar nesta maré um pouco caótica que pode transformar-se em uma verdadeira experiência de fraternidade. Caravana solidária, peregrinação sagrada. Assim, as maiores possibilidades de comunicação vão se traduzir em novas oportunidades de encontro e solidariedade entre todos. A grande tentação de vivermos isolados. Em Jesus Cristo, nós encontramos um caminho para novas relações. Espaço de encontro, de partilha, de fraternidade, espaço de ser irmão, de sermos companheiros de caminhada, de comermos do mesmo pão, de nos alimentarmos da palavra. Mas existe o desafio da gente se isolar. É preciso redescobrir a mística de viver juntos. Como isso é importante. Aqui podemos fazer um paralelo com o tempo da pandemia.
Como foi difícil para muitas famílias reaprenderem a viver juntas. Como foi difícil, no tempo da pandemia, pais e filhos conviverem sob o mesmo teto 24 horas. Porque cada um vive isolado no seu mundo, com seus afazeres, né? com o seu próprio grupinho. Então, como tiveram que reaprender a viver juntos. E a comunidade, a igreja, tem esse desafio também. Porque muitas vezes esse isolamento pode ser pessoal, eu me isolo de todos, né? Mas pode ser também de grupos. Né? O grupo da catequese está isolado de toda a comunidade, o grupo de ministros que não se envolve com a comunidade. Então é preciso redescobrir, né, essa mística de viver juntos. Como diz no parágrafo 88, nós temos que escapar desse fechamento. Né? Jesus Cristo nos ensina a sermos para o outro, estarmos abertos para o outro. Este outro é Deus, este outro é irmão, este outro é a comunidade. Temos que escapar desta atitude de fechamento. Porque quando nos fechamos, nós vamos criando muros. Quando nós descobrimos a mística de viver junto, nós criamos pontes. E então é importante lembrar que nos tempos que nós vivemos, tempos de desconfiança, de violência, de individualismo, cada vez mais as pessoas se fecham. A falta de tempo, a intolerância, levam as pessoas a acreditarem cada uma em si mesmo, nos seus valores, e não tem essa abertura para valores maior. Com isso, os valores essenciais dos seguidores de Jesus vão sendo deixados de lado, acabam entrando em desuso. A solidariedade, a amizade, a compaixão. Então, uma tentação muito séria é essa, não nos fecharmos para não matar esses valores que têm que estar presentes na vida dos seguidores de Jesus. No parágrafo 88 ainda, nos diz o seguinte: o Evangelho convida-nos sempre a abraçar o risco do encontro com o rosto do outro, com sua presença física que nos interpela, com seu sofrimento, com as suas reivindicações, com a sua alegria contagiosa. A verdadeira fé no Filho de Deus, feito carne, é inseparável do dom de si mesmo, da pertença à comunidade, do serviço, da reconciliação, né, com a carne dos outros. Na sua encarnação, o Filho de Deus convidou-nos à revolução da ternura. Então, não ao isolamento, ao fechamento, mas é preciso essa revolução da ternura. É uma frase muito forte do Papa Francisco, que ele utiliza em outros documentos. Essa revolução da ternura é a revolução da gentileza, do bom convívio, da tolerância, do sorriso, né, que falta. Porque quando nós nos fechamos em nós fechamos a cara para o outro. Então é preciso descobrir, ou melhor, descobrir porque ainda não descobriu. E para quem já descobriu e perdeu esse encanto, redescobrir Jesus no rosto dos outros. E aqui o Papa diz uma coisa importante, né? Não nos deixem roubar a comunidade. A comunidade é um espaço fundamental para vivermos esta revolução da ternura. E aí as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja do Brasil fala para nós da importância da comunidade como uma casa que acolhe, uma casa que forma, uma casa que ajuda seus filhos e filhas crescerem. Então, como a comunidade é importante. E aí um segredo. As diretrizes gerais da ação evangelizadora diz que o que existe de mais revolucionário na fé cristã para os dias de hoje é a vida em comunidade. No mundo isolado, no mundo fechado, no mundo individualista, viver em comunidade é ser profeta. Viver na comunidade é romper com a lógica do mundo. E ainda tem gente que diz, eu não preciso da igreja, eu não preciso da comunidade. Vamos lá para mais uma tentação. A quinta tentação, não ao mundanismo espiritual. Parágrafo 93 ao 97. Felipe, lê para a gente o parágrafo 93, a primeira frase. O mundanismo espiritual, que se esconde por detrás das aparências de religiosidade e até mesmo de amor à igreja, é buscar, em vez da glória do Senhor, a glória humana e o bem-estar pessoal. Muito bem traduzido o que significa esse mundanismo, né?
A gente acaba, esse mundanismo espiritual que acaba dominando o agente pastoral, né? Se esconde através dessa aparência religiosa, mas é buscar a sua glória pessoal, a sua autopromoção, o seu lugar de status, o seu poder, né? Em vez da glória do Senhor, né? É o que se diz de você viver os seus próprios interesses e não viver o Evangelho, não viver os interesses de Jesus Cristo. E aí você acaba se revestindo de muitas formas, né? Você acaba vivendo da aparência, né? Como Jesus criticava os fariseus, chamando eles de hipócritas, né? Porque eles viviam da aparência. Diziam que era uma coisa, mas queriam o quê? Os primeiros lugares na sinagoga, no banquete, ser elogiado por todos. E esse mundanismo está presente na vida da comunidade, né? Está presente na vida da igreja, está presente nos agentes pastorais. E no parágrafo 94, o Papa continua dizendo: esse mundanismo pode alimentar-se sobretudo de duas maneiras. Uma fé fechada no subjetivismo, onde apenas interessa uma determinada experiência ou uma série de raciocínios e conhecimentos que supostamente confortam e iluminam. Mas, em última instância, a pessoa fica enclausurada na imanência de sua própria razão, dos seus sentimentos. A outra maneira só confia nas suas próprias forças e se sente superior aos outros por cumprir determinadas normas ou por ser irredutivelmente fiel a um certo estilo católico próprio do passado. Então são dois riscos que a gente tem. Ou vivemos uma experiência muito subjetiva, eu crio a minha religião, né? Não é o caminho de Jesus, eu crio o meu caminho, eu acabo manipulando a imagem de Deus, acabo manipulando a imagem de Jesus Cristo, eu tenho o meu Jesus, eu tenho o meu Deus. Então, parte desse mundanismo subjetivo, essa fé fechada em si mesmo, ou caímos no risco de modelos antigos, modelos do passado, de ser católico, que não corresponde à realidade de hoje, e eu vivo a fórmula pela fórmula, sem a essência, somente a aparência, né? Então, o Papa nos alerta que é importante a gente estar aberto. Esse mundanismo, né, tem que ser rompido, a gente tem que se converter a isso, né? E corre-se o risco, né, de você colocar, então, a partir desse mundanismo, o Evangelho ao seu dispor. Não é você que serve o Evangelho, mas você vai querer que o Evangelho te sirva. Então o Papa alerta para esse perigo dessa tentação que está presente. Vamos dar mais um passo. Vamos ver aqui agora um outro, que seria a sexta tentação, não a guerra entre nós. Parágrafo 98 ao parágrafo 101. Né? No mundo existem muitos conflitos, países guerreando, guerras, a guerra é o mal, é sinal da incompetência humana, da falência do diálogo, do perdão. Porém, nós devemos viver de outra maneira. E quando ele fala não há guerra entre nós, quantos conflitos são gerados dentro da comunidade porque estamos em pé de guerra um com o outro? Um grupo não gosta do outro, uma pessoa não gosta do outro, cada um quer seu interesse, cada um quer defender o seu valor, cada um quer defender a sua ideia. Aí nós começamos a gerar uma guerra entre nós. E aí então, esse mundo já está tão dilacerado por guerras e violência, nós acabamos reproduzindo dentro de nós. E aquela expressão que nós vimos muito em Atos dos Apóstolos, vejam como eles se amam, a gente traduz assim, vejam como eles se odeiam. Um querendo o mal do outro, um querendo puxar o tapete do outro, um querendo, né, destruir o outro. Vocês já viram alguma cena dessa parecida em algum lugar? E aí o Papa diz para nós, cuidado, que por trás desta tentação existe a inveja, né? Temos que lembrar que nós estamos no mesmo barco, estamos navegando para o mesmo porto, temos que pedir a graça de nos alegrarmos com os frutos alheios, com a conquista dos irmãos e irmãs, porém nem sempre nos alegramos com a vitória dos outros. Vivemos marcados pela inveja.
Aí o Papa fala, ele termina esse conjunto de tentação, essa sexta tentação, diz assim: não deixemos que nos roube um amor fraterno, né? E aí podemos lembrar os evangelhos dos últimos domingos, Jesus falando do amor, né? Quanto é importante nos amarmos, porque o amor é a marca, a identidade de ser discípulo missionário de Jesus. E aí, então temos que superar todos esses conflitos, né? O mandamento do amor deve permear as nossas relações, findar os conflitos entre nós. Somente quem compreende o que significa vede como se amam é que é capaz de lançar a mão do perdão, de resgatar o diálogo, a paciência com os erros e as quedas dos outros, né? Então, temos que superar esta tentação, né, da inveja, essa tentação, né, de puxar o tapete do outro, parar os conflitos. Isso não atrai ninguém, isso não faz a igreja crescer. Pelo contrário, afasta as pessoas. Então, os conflitos internos na vida da comunidade têm que ser superados com testemunho de comunhão. Vejam como se amam. Que todos sejam um para que o mundo creia. Já ouviu esta frase de Jesus? Que todos sejam um para que o mundo creia. Enquanto nós não vivermos a unidade e a comunhão entre nós, mesmo com as nossas diversidades e diferenças, o mundo não vai crer em Jesus. Não vai crer no nosso testemunho. O Papa está dizendo isso para nós. E aí vem uma série de outros desafios, do parágrafo 102 ao parágrafo 109, o Papa vai falar de outros desafios, né? Vamos ouvir o início do parágrafo 102. A imensa maioria do povo de Deus é constituída por leigos. A seu serviço está uma minoria, os ministros ordenados. Cresceu a consciência da identidade e da missão dos leigos na Igreja. Embora não suficiente, pode-se contar com um numeroso laicado, dotado de um arraigado sentido de comunidade e uma grande fidelidade ao compromisso da caridade, da catequese, da celebração da fé. Então, no parágrafo 102, o Papa pontua algo muito importante: a presença e a participação dos leigos e leigas na vida da Igreja, que hoje é um grande desafio. Ele diz: a grande maioria são leigos e leigas. Os ministros ordenados é uma pequena minoria a serviço do povo de Deus. Mas esses leigos e leigas, a maioria não foram formados. Então ele vai apontar o desafio de investir na formação dos leigos e leigas, para que cresçam na consciência de participar na vida e na missão da Igreja, que cresça a consciência que a evangelização não se dá apenas dentro da Igreja, mas em outros ambientes, porque a maioria dos leigos que nós temos atuam só dentro da vida da Igreja, nas pastorais, nos movimentos, né, voltados para o interior da Igreja. O Papa diz que existe um desafio de formar leigos e leigas para atuarem no mundo do trabalho, da economia, da cultura, da ciência, da política, né? Mas, ao mesmo tempo, desse desafio, né, ele aponta também que é importante dizer não ao clericalismo. E esse termo clericalismo está ligado somente ao clero, mas a todas as atitudes autoritárias de qualquer liderança. Pode ser o bispo, pode ser o padre, pode ser o leigo, o catequista, o cantor, o ministro, né? Esse clericalismo, ou seja, são atitudes autoritárias de pessoas competitivas, vaidosas, dominadoras, que não ajudam a comunidade a crescer, não ajudam o evangelho a chegar à vida e ao coração das pessoas. É preciso voltar a Jesus e aprender com ele a dinâmica de servir, a dinâmica de lavar os pés dos irmãos, né? Porque a autoridade não brota da força da dominação, mas do exemplo de servir, do exemplo de amar. Então o Papa fala desse desafio hoje, que é a formação dos leigos e leigas. Vai nos falar também do grande desafio da participação das mulheres na vida da Igreja, mas principalmente nos espaços de decisão. As mulheres são a grande maioria na vida de uma paróquia, de uma comunidade, porém nem sempre estão nos espaços de decisão. É o homem que decide, é o padre que decide, é uma minoria que decide, e a grande maioria, que são as mulheres, estão distantes desse espaço de decisão.
Fala também da formação de lideranças, né? Formar as lideranças, o desafio. Para lideranças democráticas, capazes do diálogo, do serviço. Não é apenas formar na Bíblia. Eu conheço tanta gente que fez curso de teologia, fez curso bíblico, fez, né, vários cursos e tem um contra-testemunho. É formar lideranças que sejam democráticas, que ajudem a comunidade a crescer, abertas para o diálogo, para o serviço. O Papa ainda traz nesses outros desafios uma palavra para os jovens, como a grande importância dos jovens na vida da comunidade. Outro desafio que ele coloca, a escassez das vocações sacerdotais e religiosas na igreja. Recorda que é preciso um novo ardor apostólico para suscitar o chamado de Cristo a muitos jovens, né? Para várias e diversas vocações, vida sacerdotal, vida consagrada, vida religiosa, um leigo ou leiga engajado. Então, quando o Papa nos apresenta todas estas tentações, ele está nos alertando que tudo isso, essas tentações que acontecem, né, acaba sendo até um raio-x da vida da igreja, em alguns lugares um pouco mais acentuado, um pouco menos acentuado. Esse raio-x vai nos lembrando que tais tentações, tais atitudes impedem a evangelização, e impede o nosso anúncio, nosso serviço a Jesus Cristo. Aí ele vai concluindo dizendo: os desafios existem para serem superados. Sejamos realistas, mas sem perder a alegria, a audácia e a dedicação cheia de esperança. Não deixemos que nos roubem a força missionária. Então, mesmo diante dos desafios, o Papa é um homem de muita esperança. Ele diz: desafio para ser superado, juntos podemos superar. Né? Não deixemos que isso impeça do Evangelho chegar ao coração e à vida das pessoas. Então, queridos irmãos e irmãs, com isso nós concluímos o segundo capítulo, fala sobre a crise na vida comunitária. Então, se uma comunidade consegue perceber todas essas tentações, né, todas essas atitudes, sentimentos dentro da comunidade, é porque a comunidade realmente está numa crise muito grande. Precisa um processo de conversão, de renovação, né? E para mudar tudo isso, existe um caminho: assumir a missão. Porque quando nós nos dispomos a seguir Jesus Cristo e sair das paredes da igreja, ir para as ruas, encontrar o povo, ir de casa em casa, a gente vai esquecendo as picuinhas, os atritos, as rivalidades, e vamos percebendo que existe uma realidade muito maior que estamos a serviço. E que aquilo que nós estávamos fazendo, né, fazia a gente perder tempo, perder nosso bom humor, perder a nossa saúde e esquecer de dedicar a nossa vida o que vale a pena: o reino de Deus e a boa nova da salvação. Felipe, algum comentário que você gostaria de partilhar com a gente? Hoje, na verdade, nós tivemos mais de 60 comentários. Foram bastante pessoas conversando. E eu separei alguns para poder trazer o que todo mundo pôde falar. A dona Zélia Donaire disse: nós temos que ser mais humildes em qualquer atividade e mais ainda na igreja, não é mesmo, padre? Sim. A gente também teve um comentário da Irene Ferreira, que disse que nós precisamos estar a serviço do Senhor, com humildade. E é o amor que nos traz, e esse amor tem que trazer satisfação e alegria para a gente enquanto a gente serve. E também teve um comentário da Valdete, que disse: a questão é, Jesus é o centro, Jesus Cristo tem que ser o centro. Infelizmente, muitos querem agir com ele, querem agir como e sem ele, como se ele não fosse o centro. Acho que são 3 comentários que ajudam a concluir a nossa reflexão hoje, né? Sem humildade não dá para servir o Evangelho. É só vermos o testemunho do Papa Francisco. Papa Francisco, porque ele toca no coração da humanidade. Não porque ele é o Papa, não porque ele tem palavras duras, bonitas ou fortes, mas seu testemunho de humildade, de dizer a verdade, de colocar Jesus como centro da sua vida. Então, realmente, sem humildade, não dá para ser discípulo missionário de Jesus. Sem humildade, não dá para servir os irmãos e as irmãs. E o que a Valdete falou é fundamental. Muitos querem servir a Jesus, mas não fazem de Jesus o centro da sua vida. Então, nosso serviço se torna, né, algo vazio,
sem o fundamental que é a pessoa de Jesus Cristo e o seu projeto. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima semana. E é bom, releio esse capítulo para ajudar, também no dia a dia as nossas comunidades a crescerem. Fique com Deus e até mais.